Olá, eu sou Aparecido Donizete, este é o seu canal Diversunto. Antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e dê um like aí no nosso vídeo. Existem aqueles que acreditam que Deus tem dois povos, Israel e a igreja. Não, meu irmão, Deus não tem dois povos. Porque se fosse assim, existiria até um terceiro povo, que seria o povo antes de Israel. O que acontece é que Israel é que são dois povos. Existe o Israel físico e o Israel espiritual. Deus tem apenas um povo, e este povo é a igreja, que é o mesmo Israel espiritual. O Israel físico, Deus fez uma aliança com eles porque eles eram o povo que ia mostrar para todo mundo a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Então, Israel era como se fosse uma seta que apontava para Jesus. Por isso que Israel não podia fazer muitas coisas que o resto do mundo podia, e Israel tinha que fazer muitas coisas que o resto do mundo não fazia. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 3, Deus disse para Noé quando ele saiu da arca: olha, agora tudo que se move e tem fôlego, eu vos dou por alimento. Assim como vos dei a erva do campo, agora vos dou os animais. Então, se Deus encontrasse Noé comendo um porco, Deus não poderia dizer para Noé: por que você está comendo porco, Noé? Não pode. Noé iria dizer para ele: mas Senhor, o Senhor disse que tudo que tem fôlego e se move eu poderia comer. Agora o porco, eu olhei, ele estava se movendo e tinha fôlego, eu estou comendo. O Senhor assim me deu para alimento. Agora para Israel, Deus disse para não comer o porco. Por quê? Porque o porco era um animal imundo e ele não servia para sacrifício. Então Israel não poderia comer os animais imundos, porque Israel era a seta que apontava para Cristo, para o Messias que haveria de vir. Hoje, o povo de Israel pode comer porco normalmente, porque Jesus já veio e eles já não são mais a seta apontando para a vinda do Messias. Lógico, mas só o judeu cristão que vai comer porco, porque os demais não comem de jeito nenhum, que eles ainda guardam a lei. Então a lei, muitas coisas dela se cumpriu. E as coisas que se cumpriram não precisam ser guardado mais. Aquilo que apontava para Jesus, para o Messias que viria, isso já não precisa mais ser guardado. Então, meus irmãos, Deus não tem dois povos, Israel e a igreja. Não, Deus só tem a igreja, que é o mesmo Israel espiritual. E quem faz parte dessa igreja? Todos os salvos. Abel faz parte dessa igreja. Abel foi o primeiro mártir cristão. Abel morreu porque ele ofertou dos melhores do seu rebanho. Quer dizer, ele estava dizendo: eu creio em Jesus Cristo, quando ele fez essa oferta. E ao dizer isso, Caim veio e o matou. Então, Abel foi o primeiro mártir cristão. Noé, ao sair da arca, ele fez sacrifício. O que ele estava dizendo? Eu acredito em Jesus Cristo. O sacrifício dizia isso, que ele acreditava em Jesus Cristo. Então também Noé era cristão. Então quem são os cristãos? Todos aqueles que crêem em Jesus e que são salvos, que fazem parte da igreja do Senhor. A igreja ela é formada por todos os salvos, desde Abel até o último a se converter a Jesus Cristo, que nós não sabemos ainda quem é. Então Deus não tem dois povos, Deus tem apenas um povo, esse povo é a igreja. O Israel físico, Jesus disse para eles lá em João 8,44, vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Então, Jesus está dizendo: olha, vocês não são filho de Deus, não fazem parte de Israel. E a Bíblia diz assim que nem todos os que são de Israel são realmente israelitas, porque a promessa ela foi feita para Abraão, não dizendo como seria de muitos, mas que seria de um só, que é Cristo. Então a promessa foi feita para Abraão que os descendentes dele seriam os de Cristo. Todos os de Cristo são os descendentes de Abraão, são os filhos da fé.
Então é isso, Deus só tem um povo, que é o Israel espiritual. É por isso que Jesus disse para a mulher cananeia: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus só veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso que a Bíblia diz que todo Israel será salvo. Então, todos os que pertencem a Israel, que é a igreja, que é o Israel espiritual, todos eles serão salvos, não ficará um de fora. Porque se ficar um de Israel de fora, a Bíblia estaria mentindo, porque ela diz que todo Israel será salvo. Então é isso, Deus só tem um povo, e esse povo é a igreja, que é o mesmo Israel espiritual. Então existe o Israel físico, que lá existem muitas pessoas perdidas, que não são de Deus, mas que por um tempo foi dali que Deus tirou o Israel espiritual, até que veio o Messias, e Deus fechou a porta para o Israel físico e começou a tirar o Israel espiritual do meio do povo gentio. Agora chegará um momento que Deus voltará para o Israel físico e tirará dali o Israel espiritual. Muitos judeus se converterão quando eles depararem com o anticristo e reconhecerem que o Messias já veio, que o anticristo não é o Messias. Eles vão romper com o anticristo e então eles começarão a se converter ao verdadeiro Messias, que é Cristo, e Deus então estará tirando novamente do meio do Israel físico o Israel espiritual. Então é isso que existe. Israel são dois povos, um povo físico e um povo espiritual. O povo de Deus é único, é o Israel espiritual, que é a mesma igreja e que é o mesmo povo santo. Toda vez que você ouvir falar de povo santo na Bíblia, não está se referindo ao povo judeu, tá? Está se referindo ao Israel espiritual, porque o Israel espiritual é que é o povo santo. O povo judeu, existe no meio deles muitos rebeldes, muitos que não são santos e muitos que não serão salvos. E o povo santo não vai se perder nenhum. Do povo santo, todos serão salvos. Não pode ter santo no inferno. Então, se pertence ao povo santo, pertence ao povo, ao Israel espiritual e não ao Israel físico. Porque do Israel físico haverá perdidos, mas do Israel espiritual não. Todos do Israel espiritual serão salvos. Então é isso aí, Deus não tem dois povos, Deus tem um único povo, que é o Israel espiritual, que é a igreja, que é o povo santo, que é o corpo de Cristo, que é a noiva do Cordeiro, que é desde Abel até o último a se converter. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam assistir e procure fazer um estudo mais profundo sobre isso, tá? Sobre o povo de Deus. Deus não tem povo que vai para o inferno, tá? O povo de Deus, que pertence a Deus, que for comprado por Jesus Cristo, esses todos vão para o céu. Não existe povo santo perdido, não existe povo santo de Deus lá no inferno. Se for para o inferno é porque não é povo santo. Aqueles judeus que Jesus disse para eles assim, olha, vós tende por pai o diabo e quereis fazer a vontade de vosso pai, João 8,44, eles não fazem parte do povo santo, tá? O povo santo é o Israel espiritual. É a promessa que foi feita para Abraão, mas na pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado.